ao Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental, onde exploramos a mente, as emoções e o bem-estar. Eu sou a Rita Martorelli e no episódio de hoje vamos conversar com o psiquiatra Jairo Bauer sobre um tema que vem preocupando bastante aos pais, aos educadores e à população em geral: a saúde mental da geração alfa, que são as crianças e adolescentes nascidos entre 2010 e 2025. Jairo é médico, psiquiatra, mestre em evolução humana e comportamento pela Universidade de Londres, trabalhando há mais de 30 anos com comunicação em saúde, comportamento e sexualidade. E um querido do público, que sempre instiga a gente e as reflexões nas suas falas, né? Super bem-vindo, Jairo. Que alegria a gente poder conversar aqui no nosso podcast Ativamente. Rita, eu que estou muito feliz de poder conversar, bater papo com você aqui no Ativamente e, de alguma forma, ajudar as pessoas a pensarem mais em saúde mental. Jairo, acompanhando você, escutando, pesquisando, a gente viu que você costuma falar que as pessoas se preocupam muito com a saúde física. As pessoas se preocupam muito com a obesidade, com a taxa de colesterol, com a pressão, né, com a glicemia, a taxa de açúcar no sangue, mas pensam um pouco sobre a saúde mental. Ainda tem muito tabu, né? Muito preconceito, muito estigma. Fala um pouquinho pra gente sobre saúde mental. Rita, eu acho que é bem por aí mesmo, né? É mais óbvio, é mais natural para as pessoas, quando elas pensam em saúde ou quando elas pensam em prevenção, né, elas focarem nas questões da saúde física. Né? A saúde mental ainda não é uma questão básica, né, quando as pessoas pensam em saúde, quando as pessoas pensam em prevenção, né? As pessoas muitas vezes nem se dão conta, né, do que é esse campo da saúde mental. Isso por conta, acho que em parte, de estigmas, tabus e preconceitos que vêm acompanhando essa questão da saúde mental há séculos, né? A gente tem, né, uma melhora dessa relação das pessoas com a saúde mental nos últimos anos, né? E eu acho que principalmente, né, Rita, depois da pandemia, as pessoas foram obrigadas a olhar mais para elas mesmas, para as pessoas que estão em volta delas, né, para refletir sobre essa questão da saúde mental. O número crescente, né, que a gente tem tido de questões de saúde mental na população também, de alguma forma, obrigaram, né, os educadores, os profissionais de saúde, né, a população a enxergar essa questão da saúde mental. Porque, afinal de contas, né, a gente está falando aqui em saúde física e saúde mental, mas quando a gente pensa em saúde, né, é uma coisa só. Né? A gente é o resultado de todas essas questões. Né? O que a gente pensa em termos de saúde física impacta a nossa saúde mental, e vice-versa, né? É uma via de mão dupla, e acho que para facilitar, né, a gente tinha que pensar em saúde numa dimensão mais ampla, né, que foque também nas questões da saúde mental, das emoções, dos pensamentos, dos comportamentos, enfim, de tudo que tem a ver, né, com esse reservatório, né, esse arcabouço emocional, né, com o qual a gente vive. Com certeza. A gente precisa pensar o que a gente chama no SESC da saúde integral, né, da gente pensar na saúde da população, né, e de cada indivíduo como um todo. E vamos falar um pouquinho sobre geração. Em geral, geração é uma palavra que se refere a um conjunto de pessoas nascidas numa determinada época. Por terem crescido no mesmo contexto cultural, social, econômico, essas pessoas muitas vezes compartilham de muitas características em comum. A geração alfa, né, que são considerados nativos digitais, são aquelas crianças e adolescentes que nasceram entre 2010 e 2025, que têm por características também uma relação íntima com as tecnologias digitais, com as quais elas vivem rodeadas desde os primeiros meses de vida. A gente percebe que, para eles, não existe a separação entre o mundo digital e a vida real, se bem que isso é uma questão filosófica, né? O que traz novas formas de se relacionar, de aprender, de experimentar o mundo. Fala um pouquinho para a gente sobre essa relação, né, dessa geração alfa e da saúde mental. Rita, essa geração alfa, né, dos nascidos a partir de 2010, né, são crianças que estão a gente tem um grupo de crianças que está entrando na adolescência, né, os nascidos ali em 2010, 2011, 12, né, são os adolescentes em 2025, e também crianças, né, que estão aí nesse momento de transição. É uma geração, como você bem disse, marcada
pela questão do digital, né? São os nativos digitais, né? Se a geração anterior já tinha um contato muito íntimo, muito importante com a questão das mídias digitais, da internet, né? Essa é a geração que, por definição, né, literalmente nasce com a mão na tela, né? Não é nem mais a mão no mouse, né? É a mão na tela. E eu acho que isso marca uma relação muito profunda dessas crianças e desses adolescentes com as tecnologias, com as telas, com as redes sociais, né, e os impactos, né, que isso tem na sua vida e na sua saúde, tanto física como emocional. A gente percebe, Rita, que é uma geração que não separa mesmo, como você disse, o virtual do real, né? Para eles é tudo um mundo só, né? Boa parte da vida deles acontece, né, nisso que a gente chama de virtual, que na verdade para eles é real, né? Então, assim, eles aprendem, né, pelas telas, eles se comunicam pelas telas, eles se conhecem pelas telas, eles namoram pelas telas, eles terminam relacionamentos pelas telas. Então, as relações humanas deles, muitas vezes, são profundamente impactadas, intermediadas pelas tecnologias e pelas telas. Se por um lado, né, essa geração tem algumas particularidades e talvez algumas vantagens até em relação às gerações anteriores, por conta, né, dessa atenção flutuante, dessa capacidade que eles têm de fazer, de manter vários focos ao mesmo tempo, de rapidamente pesquisarem as questões que interessam para eles, de terem o mundo, né, como um mundo sem fronteiras, né, já que o digital implica muito nessa questão. Se por um lado eles têm uma série de benefícios, de outro lado a gente também percebe algumas questões importantes em relação a impactos negativos na vida deles, né? O presidente Lula sancionou uma lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, mesmo nos momentos, né, dos intervalos, enfim, né, dos momentos que os alunos não estão em sala de aula. Isso é uma tendência que vem sendo percebida no mundo todo, né, porque os educadores se deram conta que existe um impacto negativo tanto na construção das relações sociais, já que a escola é um palco muito importante de interação entre jovens, como também nas questões de saúde mental e nas questões do aprendizado, né? É mais complicado você prestar atenção no que está acontecendo, você formar uma memória daquilo que está sendo discutido, exibido, falado pelo professor, quando você está com os seus sistemas de comunicação ligados ao teu lado e a sua atenção é facilmente desfocada, né? Você se distrai muito facilmente com todos esses estímulos que estão à sua volta, e aí a capacidade de atenção, de concentração, de foco e de aprendizagem ficam, de alguma forma, impactadas negativamente, né? Não era incomum que nos recreios, nos intervalos, ao invés de interagir uns com os outros, eles estivessem nas redes sociais interagindo até com jovens que estavam ali perto deles, mas pelas redes, né? Então, eu acho que essa determinação que a gente vai percebendo, né, não só no Brasil, como no mundo todo, mostra para a gente, né, como pode haver um impacto negativo. Então, eu já dei algumas pistas, né? Quer dizer, esse uso mais próximo, muito frequente das telas pode fazer com que eles desenvolvam dificuldades, né, de percepção das emoções dos outros e da construção das habilidades sociais, né, fora das telas. Pode ter um impacto negativo no aprendizado e pode ter um impacto negativo também na saúde mental, já que a gente percebe que quanto mais tempo de tela, mais expostos eles estão a situações, a comportamentos, enfim, a bullying, o cyberbullying, e tudo isso, né, impactando ou podendo impactar negativamente a sua saúde. A construção da imagem do indivíduo, sempre mediada por telas, por filtros, né, por percepções, vamos chamar assim, distorcidas da realidade, principalmente dessa questão da imagem corporal. Isso tudo pode ter um impacto num jovem, numa criança, num jovem que está em mudança, que está se desenvolvendo. Então, as questões de autoestima, de autoconfiança, de construção de imagem corporal, tudo isso pode ser impactado por esses modelos idealizados que muitas vezes são veiculados pelas múltiplas telas, sem muitos filtros, sem muitos controles, ainda mais agora, né? Sem
sem checagem, sem controle, e às vezes sem tempo, né, desses jovens construírem os seus próprios filtros, né, para separar o que é bom, o que é ruim, o que pode estar prejudicando, o que está ajudando, né? Então, essa questão toda da construção da identidade e da vida deles nas telas precisa passar por um processo também de educação. Eles precisam ser educados digitalmente, né? E esse é um processo muito importante da gente fazer aqui, né? Nas mídias, nas redes sociais, nas escolas, em casa, né? Então é muito importante que essa missão seja dividida por muitas mãos. Com certeza, né? Você estava falando sobre isso e eu me lembrei que eu fui visitar agora, a gente está mudando o meu filho justamente da geração alfa, de 12 anos de escola, e a primeira coisa que ele perguntou na escola, né, me catucou, mãe, pergunta você, pode usar celular? E o educador falou, não, antes mesmo agora, antes da lei ser sancionada, não pode nem no recreio. Aí tamanha foi o recreio é para brincar, tem totó, tem várias conversas, né? E aí você falou, às vezes a gente fica do lado da pessoa falando através, né, de um celular, de telas. E uma outra característica que eu percebo muito também nas crianças, nos adolescentes, é essa coisa de que não tem tela, eu não tenho o que fazer. Mas, mãe, não tenho o que fazer. Como assim não tenho o que fazer? Né? A gente sempre brincou, a infância, né, início da adolescência, a questão da criatividade, de você poder ter o lúdico, de você poder fantasiar, inventar. E às vezes, se a gente não cuidar, isso vai se transformando, né, nessa questão desse uso excessivo. E isso é muito tênue, né, Jari? Porque traz coisas boas, né? É isso. Se eu pergunto para o Gael uma coisa que ele não conhece, ele vai procurar e ele vai achar. Enquanto eu tinha que ir na biblioteca do bairro, na Barça, procurar, né? Então, tem coisas boas, não tem só coisas ruins, mas tem coisas ruins, tem toda a violência e todas essas questões que estão ali, né? O perigo não está só na rua, o perigo está dentro do quarto, né? E como é que os educadores, como é que os pais podem estar trabalhando melhor isso, Jairo? Olha, eu acho que a primeira questão é que, pensando nos pais, né, é o momento em que a gente permite, que os jovens usem e acessem as telas. No mundo todo, o que a gente tem visto é que os pediatras, os neurocientistas, eles sugerem que quanto mais a gente conseguir adiar o contato desses jovens com as telas, né, quanto mais a gente conseguir proteger essa primeira infância, melhor, né? Então, as babás eletrônicas, os tablets, enfim, que muitas vezes os pais recorrem, né, para distrair seus filhos, talvez a gente precisaria pensar um pouquinho melhor em como esse uso está sendo feito. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que as crianças se espelham muito nos pais, né? Então, se os pais têm um uso maciço de telas no momento do jantar, no momento das refeições, nos momentos em que eles deviam estar interagindo, né, a criança ou o adolescente se sente quase que autorizado a copiar, a fazer o mesmo comportamento. Então é importante também que os pais se policiem para isso, né? E essa é um desafio para a gente, né, adulto, né, cada vez mais dependente de telas, de mensagens, de tecnologias, a gente fica o tempo inteiro ligado e as crianças veem isso. Então acho que esse é um ponto importante. E o terceiro ponto é educar digitalmente, é se propor, né, a descobrir junto com os filhos, com as crianças, o que pode, o que não pode, o que faz bem, o que faz mal, como a gente pode fazer uma curadoria, né, daquilo que a gente está vendo. Como que a gente acredita em tudo que acontece, tudo que a gente vê nas telas? Se sim, por quê? Se não, por quê? Como que a gente checa uma informação? Né? Como que a gente passa uma informação que a gente não tem certeza? Será que não é melhor a gente checar antes? Então, esse processo de educação digital é uma questão importante que tem que começar em casa e tem que continuar na escola. Isso também, Rita, é uma questão importante da gente pensar quando a gente fala em meninos e meninas também, né? Porque esses impactos todos que a gente está comentando aqui, eles são mais intensos nas garotas, né? Principalmente, né, porque o mesmo machismo estrutural que tem na nossa sociedade se reproduz no mundo das telas. Então, as cobranças, a idealização de beleza, as pressões, né, com essas questões da imagem são mais pesados sobre as garotas do que sobre os garotos. Esse é um ponto. Segundo ponto, que nos
estudos de uso de tecnologias, a gente percebe que as garotas ficam mais tempo em redes sociais do que os meninos, né? Os meninos tendem a ficar mais tempo em vídeos, em games, em jogos, e menos tempo em redes sociais, né? E a gente sabe que as redes sociais hoje são talvez o local em que as questões de bullying, de pressão, né, de modelos idealizados são mais reforçados. Então, acho que isso explica um pouco essa diferença entre meninos e meninas. É quase o dobro, né, o impacto, os impactos negativos quando a gente pensa em questões de ansiedade, de depressão, de bullying, enfim, né, de formas de preconceito, é quase 2 vezes mais forte nas garotas do que nos garotos, né? Então, de novo, pais têm que, né, começar esse trabalho em casa, a escola tem que continuar, não adianta só proibir o uso do celular, né, tem que continuar essa discussão e construir, né, uma educação digital, da mesma forma que a gente educa para o meio ambiente, a gente educa para a saúde, a gente educa para a sexualidade, a gente educa, né, para o consumo, para evitar o consumo de substâncias que podem fazer mal, a gente também tem que educar para o uso de tecnologias, para o uso de telas, né? E fazer com que essas crianças elas entendam essa relação das telas como uma das possibilidades da vida delas, né? Não a única. Quando você vai para o sítio e não tem conexão, ok, ficar um dia sem conexão. Quando você vai para a aula e não pode ligar o celular, ok, né? É até bom, né, para que eles se relacionem melhor com essa questão da frustração, do limite, né? Parece que se não tem tecnologia, se não tem tela, eles ficam entediados. Mas será que o tédio é isso, né? Será que o único jeito de combater o tédio é a gente estar conectado? Será que não dá para a gente fazer outras coisas, né? Será que não dá para a gente se relacionar com os outros? Será que a gente não dá para se divertir de outras formas, né? Eu gosto de jogar bola, eu gosto de ir no mar, eu gosto de ir na praia, eu gosto de paquerar no shopping, eu gosto de passar, né? Assim, eu tenho que olhar mais para o que está em volta, né? Essa visão, né, mais do horizonte e menos focada só numa tela. E acho que com isso a gente permeia a vida deles com outras fontes que não só, né, as tecnologias, as telas e as redes sociais. E é isso que você está falando, né? Por que não é bom o tédio? Porque também não é bom ter uma hora que você não faça nada. A gente, como adulto, que às vezes a gente fala muito, né, dos jovens, das crianças, adolescentes, mas às vezes, a gente, como adulto, a gente tem dificuldade do não fazer nada. Puxa, hoje eu tenho uma tarde de não fazer nada. Não, eu vou arrumar um armário, não, eu vou olhar isso. Não, eu não vou fazer nada e vou me dar esse luxo, porque é um luxo, né? De ter um tédio, de ter um momento de ócio, na verdade, né, de não fazer nada, e quanto aquilo é bom, aquilo é revigorante e que a gente também precisa reaprender, né, estar nesses espaços com a gente mesmo. E Jairo, para a gente conhecer um pouquinho mais você, né, você que é um grande comunicador, que já esteve em vários espaços, né, trazendo o seu conhecimento, trazendo as suas reflexões. O que que você anda lendo, ouvindo, assistindo? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu fui ler o livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que deu origem ao filme, né? Um filme que a gente está falando tanto, né? O primeiro livro do Marcelo Rubens Paiva, né, foi um livro muito marcante na minha adolescência, e ler esse livro agora, né, nesse momento do filme, eu acho muito legal. Eu estou relendo também um dos livros que para mim foram mais marcantes na minha vida, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, muito em função dessa nova série que a Netflix fez e que eu tô começando a assistir e que é muito boa, assim, sabe? Eu fiquei com muito medo, porque o livro é tão complexo, né, que eu fiquei com muito receio que a série não desse conta do recado. E até onde eu vi, né, óbvio que é outra linguagem, outra possibilidade, mas muito legal. Eu vi uma série adolescente recentemente, são 2 temporadas, o Heartstopper, não sei a tradução em português, mas é Netflix também, que mostra muito o universo da descoberta da sexualidade de jovens com as mais amplas possibilidades de diversidade sexual. É uma série inglesa muito legal, que eu recomendo também para os jovens que estão assistindo a gente, para os pais dos jovens também. Então, são algumas coisas que eu tô vendo, que eu tô lendo nesse momento. É bacana, a Red Stopper é um dos primeiros livros que o meu filho pediu, né. Eles estão lendo muito também, é uma série, uma coleção de livros, né, bem interessante, com quadrinhos, então eles vão, que discute essa questão mesmo.
E para terminar, Jairo, a gente queria muito agradecer você de estar aqui com a gente, um privilégio, uma alegria, um prazer a gente poder estar aqui discutindo essas questões. E perguntar para você sobre essa temática, né? Sobre tudo que a gente discutiu hoje. O que é óbvio, mas precisa ser dito? O que é óbvio e precisa ser dito é que, celular, tecnologia, telas, esse avanço tecnológico é muito bom, né? A vida não seria a mesma, né? A evolução do conhecimento, da construção do conhecimento não seria o mesmo sem esses avanços tecnológicos, mas como tudo na vida, a gente tem que aprender a moderar, principalmente, né, os mais jovens que estão num processo de construção, né, da sua identidade, das suas relações sociais, do seu desenvolvimento cognitivo, de uma série de habilidades, de pensamentos. Então é muito importante que eles enxerguem as tecnologias como uma das portas, né, para esse crescimento, para esse desenvolvimento, não a única porta. Né? Então acho que esse seria um ponto importante. E que nós adultos e os próprios jovens entendessem uma questão que você tocou muito, né, que é essa relação do direito que a gente tem, né, de não fazer nada, de ter os nossos momentos de ociosidade, de tédio. É aí que a gente cria, é aí que a gente talvez tenha as melhores ideias, aí que a gente talvez consiga entrar de uma forma mais intensa em contato com as nossas emoções, né? Então é muito legal isso. E para terminar, tem um livrinho que está traduzido no português que eu acho muito legal para adultos e para jovens também, que é o Sociedade do Cansaço, do sul-coreano Byung-Chul Han, que mostra muito como a gente se organizou e como essas tecnologias têm muito a ver com essa questão de que a gente criou um modo de viver que talvez seja insustentável do ponto de vista de saúde mental, né? Que é produzir, 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 correr sempre atrás de conhecimento, de construção de informação, e o quanto isso pode ser cansativo, o quanto isso pode esgotar, o quanto a gente pode entrar em burnout, em esgotamento mesmo, né? Por conta dessa busca eterna, né, por uma informação, por um conhecimento que não para de crescer. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter também a noção, né, de como é importante a gente lidar com os nossos limites. Jairo, mais uma vez, muito obrigada. Até mais, Rita. Obrigado a todo mundo. Obrigado ao nosso público e até a nossa próxima conversa do nosso podcast Ativamente. Esse foi o Ativamente. Esse podcast faz parte do Bem Me Quero, um movimento do SESC pela saúde mental.